Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que vocês tenham uma linda semana e que Deus esteja nos abençoando neste momento. Estamos aqui para adorar o Senhor junto com você. Então, de onde você estiver, da sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja nesse momento, se junte a nós e adore ao Senhor. Através dessas canções, através das orações, através da palavra, que o Senhor toque o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Em nome de Jesus. Como
em Ti, Senhor. Nos quebrantamos, Pai, nos colocamos diante, Senhor, de Ti, Senhor, para exaltar o Teu nome e para Te louvar, Deus. Recebe, Pai, no Teu trono, Pai, nosso louvor. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Foi pela cruz me chamou. Aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida foi de graça. Sua cruz, a morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Impossível não ficar constrangido com esse Teu amor, com esse Teu imenso amor, Senhor. E existe somente um lugar onde há paz, um lugar onde nós podemos se achegar, que o Senhor está disposto a nos receber. E esse lugar é na presença do Senhor. Nós mulheres temos a capacidade de falar bastante, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer é falar. Mas tem
coisas que o Senhor quer nos falar, e Ele só vai falar quando a gente ficar em silêncio, quando a gente parar de falar, ir para esse lugar, presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, que a gente possa colocar nossa vida diante dele em silêncio, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
nesse lugar onde o Senhor nos traz a paz que excede todo entendimento. Essa paz que vem sobre a nossa consciência. E a nossa consciência foi dada por Deus. E essa paz nos invade. E tudo que vem do Senhor nos traz paz e não guerra. Todas as decisões, tudo aquilo que nós estamos aflitos, estamos afligidos, estamos doentes e reféns, o Senhor traz a sua infinita paz para nos inundar. Basta nós nos deleitarmos na sua presença. Não pense que o Senhor não está vendo a sua luta. O Senhor está vendo tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está sofrendo ao seu redor, seus familiares. Nesse momento tão difícil, o Senhor está vendo a sua luta. Mas Ele quer te ver quebrantada, Ele quer te ver diante da paz dEle, Ele quer derramar a sua paz. Precisa que você se coloque diante dEle para receber essa paz que excede todo entendimento. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, todas as vidas, Pai, que estão aflitas, Pai. Todos, Senhor, colocaram pedidos no grupo da igreja, Senhor. Todos os familiares, parentes, amigos, pessoas da nossa comunidade, Pai, em que as notícias vão chegando, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que o Teu poder possa agir, Senhor, em favor dessas pessoas, Pai, que esperam em Ti, Senhor. Porque nós estamos aqui, Senhor, porque nós esperamos em Ti, Deus. Nós esperamos em Ti, Senhor, as respostas, Pai. Nós esperamos em Ti, Senhor, a cura, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor, as transformações que o Senhor tem para nós, Deus. Te colocamos, Pai, as nossas vidas, Pai. Tira as aflições, Deus. Tira esse anseio no nosso coração, Deus. Tira toda a tristeza, Pai. Coloca a Tua alegria, Senhor. Nos revigora, Pai. Para que a gente continue firme, Deus. Caminhando, Deus. Abençoando vidas, Pai. Transbordando na vida das pessoas, Pai. Que a gente seja guiada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Eu coloco a igreja diante de Ti agora, Pai. Visita as casas, Senhor. Visita as famílias, Deus. Só Tu sabes, Deus. Só Tu conheces, Pai. As perdas, Pai. O que isso gera no nosso coração, Deus. Vai limpando, Deus. E agora eu venho te pedir pelas pessoas que estão enfermas, Pai. Traz a Tua cura, Deus. Lembrando agora da Ilse, Deus. De todos os outros pedidos que foram colocados no grupo, Pai. Venha com a Tua mão poderosa, Pai, transformando, Pai, dando boas notícias, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Nós esperamos em Ti, Deus. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Não desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz.
desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te. Conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Graças a Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Acabamos de cantar, né? Amor incomparável, amor que não busca os seus próprios interesses, é o amor de Deus por mim, é o amor de Deus por você, é o amor de Deus que se importa com você, que se importa com cada um de nós. Por isso nós perseveramos, por isso nós prosseguimos, por isso nós confiamos, independente das adversidades, das circunstâncias difíceis. Prosseguimos agarrados, confiados nesse amor de Deus. Eu quero rapidamente fazer alguns comunicados para a igreja, lembrando que a gente está aí, né, com o nosso
recadastramento em andamento. Próximo final de semana expira o prazo, então quero fazer um lembrete para você que ainda não preencheu lá o formulário. Essa é a última semana para que você faça isso. E é muito importante, se você está entendendo que você precisa fazer uma transição, que você está entendendo que não vai mais continuar fazendo parte dessa comunidade local, preencha da mesma forma. É importante que você também sinalize para a gente lá, tanto dando o seu sim, como o seu não, tá bom? Então, a gente está faltando ali pouquíssimas pessoas só para preencher. Então, por favor, ajuda a gente, para que a gente possa ter todas as respostas ao longo dessa semana, para que o nosso secretário, irmão Valdir, possa fazer toda a tabulação e receber todas as respostas dos irmãos, tá bom? Muito obrigado e, por favor, ajuda a gente. É meu pedido aí para você que tem recebido as mensagens, clica lá e preenche o formulário, por favor. Nessa semana nós vamos retomar os nossos encontros online de oração. Então, na próxima quinta-feira, quero convidar você para acompanhar lá pelo Facebook da igreja. Nós vamos ali ter um momento para a gente estar clamando juntos, pelos esses pedidos que a gente tem recebido de oração. A gente está nessa semana mantendo todas as nossas atividades remota, online, mas a igreja não parou, a igreja não fechou, a igreja não fecha, porque a igreja somos nós, igreja sou eu e você juntos, cumprindo a missão, o propósito de Jesus, de nos incentivarmos, de nos cuidarmos mutuamente, um compromisso da fé cristã, o compromisso da vida cristã, você precisa entender, não é de uns para os outros, mas é uns aos outros. Eu oro por você, você ora por mim, eu me preocupo com você, você se preocupa comigo, Aquela pergunta que Deus faz quando Caim está maquinando, intentando mal para com seu irmão, e Deus fala com Caim: Caim, onde está o seu irmão? E ele diz: sou eu por acaso o guardador do meu irmão, sou eu por acaso responsável pelo meu irmão? E eu penso que Deus poderia ter dado a seguinte resposta: é sim, você é responsável, assim como eu e você somos responsáveis em estarmos carregando as cargas uns dos outros na oração. Então tem sido um tempo de muita dificuldade para algumas pessoas, momento de luto para muitas famílias, momento de tristeza, de dor, de sofrimento, de incertezas. Então é muito importante que você se faça presente, que seja lá compartilhando uma mensagem, que seja dando um telefonema, que seja ali aparecendo, ainda que numa transmissão online, mas estando presente, se conectando com a sua comunidade de fé, dizendo: eu estou aqui para ouvir a palavra, para receber as orientações, estarmos juntos, passando por essa prova juntos, sofrendo juntos, nos alegrando juntos, celebrando a Jesus junto, festejando as alegrias. Essa semana mesmo, irmão Cício, irmã Marlene estão comemorando o primeiro ano aí de casados. É um motivo de alegria para a igreja. Vamos celebrar no meio de tanta notícia triste, difícil. Tivemos ao longo da semana também um momento de muita dor, nos compadecendo com perdas, Estivemos orando, clamando aqui pela mãe da Marina. A senhora Denise veio a falecer, nós também nos compadecemos com a família, oramos para que Deus continue trazendo consolo ao coração da Marina, dos familiares. Oramos ali pela família da Amanda, que também teve que experimentar a dor do luto. Estamos ali juntos na retaguarda de oração, por aqueles que estão hospitalizados. Então eu quero reforçar meu apelo aqui para que você esteja engajado, Passe o seu olhar ali pelas mensagens que a gente está sempre atualizando no WhatsApp da igreja. Veja ali as pessoas. A Regiane lembrou aqui de estarmos orando pela Ilse, filha do irmão Nilton, da irmã Diva. Orar, quero que você lembre de orar também pela Elizabeth, irmã de uma tia da Thaís, lá do bairro Carianos, que também está no estado bem grave no hospital. Precisamos continuar orando pela vida do pastor Toninho. Enfim, são vários os pedidos de oração. Por isso é importante você estar junto com a igreja, meu irmão, ali, em sintonia, orando, clamando. Então eu faço aqui meu apelo. Então aparece lá, na quinta-feira, para a gente estar junto, orando, ainda que remoto,
Coloca lá a sua mensagem, coloca lá o seu pedido, participa aí no culto, deixando uma mensagem para os irmãos, dizendo: irmãos, estou aqui acompanhando o curso, estou aqui orando, né? Se você puder, faz aí uma fotinho aí em casa. Acredito que você está se preparando também, como nós comunicamos, vamos celebrar a ceia hoje. Registra esse momento em família, faz uma foto, compartilha lá, marca no Instagram da igreja, para que a gente possa depois replicar e estar assim alimentando a nossa comunhão com informações. Então, é uma via de mão dupla. Estarmos juntos, estarmos próximos, irmãos, é uma via de mão dupla. Eu vou na sua direção e você vem na minha. E é assim que nós vamos passar por esse momento difícil, juntos, arraigados em Jesus e fortalecidos uns com os outros pela oração, pela súplica, pelas palavras de ânimo, chorando nos momentos difíceis e também nos alegrando, né? Com as boas memórias, com as experiências agradáveis e pelas bênçãos que Deus faz brotar mesmo num tempo difícil como esse cenário da pandemia que nós estamos vivendo. Então, convido você para estar atento aí ao longo da semana. Então, seguimos juntos, seguimos fortes, né? Nós não estamos aqui reunidos presencialmente. Quero agradecer, né, pelos irmãos que têm entendido o seu compromisso e têm, mesmo que não tendo culto presencial, estão lá, deixando a sua mensagem, enviando as suas contribuições, entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta. Se você precisa fazer isso, manda lá uma mensagem, a nossa tesoureira já passa para você a maneira como você pode fazer as suas transferências, entregar o seu dízimo, a sua oferta, porque a igreja continua caminhando, continua com seus compromissos e com oportunidade também de ajudar, de socorrer e atender aqueles que passam por privações e necessidades nesse tempo. Tá bom, queridos? Então ore pela igreja, ore pelas famílias e faça a sua parte para a gente estar junto, para a gente estar fortalecido e passarmos por esse momento experimentando de uma palavra, de uma experiência e de um encorajamento que vem do nosso Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 20. E nós vamos olhar para esse Salmo e seguindo aqui com a nossa série, né, de meditações dentro do livro de Salmos, aprendendo com essas canções diárias, canções litúrgicas para momentos solenes. Você vai encontrar que alguns salmos expressam momentos assim solenes da vida do povo de Israel. Muitos salmos expressam aquela experiência pessoal que o salmista estava vivendo naquele momento da sua circunstância ali presente, seja um momento de alegria, seja um momento de dor, seja um momento de experiências com Deus, seja um momento de reconhecer as suas fraquezas, suas dores, as suas preocupações. Então, por isso, o livro de Salmo, ainda que ele tenha uma carga da cultura hebraica, ainda que ele venha com uma série do pano de fundo da história do povo de Israel, mas ele é um dos livros que a gente se identifica com muita facilidade, porque ele comunica para nós de uma forma às vezes poética, coisas que tem muito a ver com o dia a dia de muitos de nós. E o Salmo de número 20 é um salmo que é chamado, né, de um salmo real, porque é um momento de intercessão do povo pela vida do rei. E eu quero aprender com você nesse salmo de número 20, acerca de uma oração vitoriosa, ou uma vida de oração vitoriosa, ou um pedido, ou um movimento, ou uma ação em oração que nos leva à vitória. Você já ouviu, com certeza, né? Em alguns momentos, eu mesmo já repliquei isso algumas vezes aqui na igreja, a conhecida frase, né? Ora que melhora, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Ore como se tudo dependesse de Deus
e trabalhe como se tudo dependesse de você. Expressões que querem nos remeter à importância de nutrirmos uma vida de oração para vencermos os dias difíceis que nos sobrevenham. E estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo um momento jamais pensado, imaginável por qualquer um de nós. Mas é necessário que a gente se una em oração e intercessão para passarmos por esse momento. Então eu quero convidar você para acompanhar a leitura do Salmo 20. Eu quero extrair desse salmo, que tem 9 versículos com 2 divisões principais, onde você percebe nitidamente do versículo 1 a 5, o momento em que o povo está orando, está intercedendo, especificamente pela vida do seu líder, do rei, que era o representante. Era muito comum nesse tempo, nesse período, quando vinham as guerras, o rei saía à frente, o rei representava o povo. E antes dele ir para a batalha, ele costumeiramente reunia o povo, reunia os sacerdotes e ali buscava a Deus em oração, fazia os seus sacrifícios, a sua adoração, se preparando para a batalha e pedindo a proteção, pedindo a intervenção divina. Então os primeiros versículos mostram esse momento do povo intercedendo pelo seu rei. E dos versículos 6 até o 9, a convicção, o encorajamento que brota e leva para a certeza de uma vitória diante da batalha. E diz assim o texto na minha versão: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Então, como eu falei, esse salmo, ele entra numa categoria dos salmos que eram provavelmente entoados, cantados, no momento de preparação para uma batalha, onde o povo se reunia provavelmente no templo, clamando a Deus, pedindo para que o seu rei então fosse revestido de proteção e pudesse sair para a batalha e voltar vitorioso. Então você percebe dos versos de 1 a 5 a intercessão por parte do povo, orando para que o rei fosse guardado e protegido durante a batalha. E dos versos 6 a 9 você percebe a certeza da vitória e da proteção que advém, que brota como resultado dessa busca, dessa adoração, desse momento de oração e clamor diante de Deus, gerando certezas e encorajando o rei para a batalha. Por isso eles dizem: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, ao seu escolhido, ao seu separado. Então nós temos aqui 2 palavras-chave: confiança e proteção. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho nessa noite. Como podemos aplicar esse salmo para os nossos dias? Como você acha que é possível pegar esse salmo e vivê-lo nos dias de hoje? Como aplicar o Salmo 20? Você vai encontrar no Novo Testamento agora, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 5,
uma orientação bíblica semelhante. Quando a palavra diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Como que você tem encarado esse ensinamento bíblico? Esses dias, esse cenário que a pandemia potencializou aparecer, irmãos, é apavorante, é de a gente se assustar com alguns tipos de posicionamentos e ponderações e comentários que a gente vê, ouve, lê nas mídias, de pessoas que se intitulam cristãos, líderes. A Bíblia está nos ensinando que o papel primordial, que o papel principal do povo de Deus, da igreja, deveria se colocar em intercessão e em oração. E muitas das vezes nós temos percebido mais um cenário de ódio, de polarização, de divisão, igrejas se dividindo, pessoas dentro do mesmo ambiente, da mesma comunidade local, se brigando por opiniões, por posicionamentos, por ideologias políticas, por se pender por mais uma liderança A em detrimento da liderança B, ao passo que a Bíblia está nos dizendo que nós deveríamos, em primeiro lugar, ir diante de Deus, pois há um só Deus, Ele é o único mediador com os homens, não é o partido político, não é o líder tal, o líder acolá, não é essa pseudo-proposta ou intervenção política que vai nos abençoar ou nos salvar definitivamente, se não for a mão poderosa do Senhor. Então eu penso que o povo entendia que aquele líder que estava sobre eles precisava, diante das batalhas e desafios, de cobertura, de intercessão e de oração. E a primeira pergunta que eu quero provocar a nossa reflexão nessa noite é: diante desse cenário, como você tem se posicionado? Você tem clamado a Jesus, você tem orado a Deus, pedindo o favor dos céus, pedindo o livramento do Senhor, pedindo a boa mão de Deus? Ou você tem aberto a sua boca mais para criticar, para, quem sabe, promover mais discursos que dividem, discursos de ódio, discursos que dividem ao invés de agregar? Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos entender que a igreja de Jesus foi chamada para ter a mensagem da reconciliação, do arrependimento, para facilitar o caminho, assim como João Batista fez, preparando o caminho para o Salvador. Nós devemos preparar o caminho para que as pessoas cheguem até Deus. E muitas das vezes, por uma visão distorcida, muitas vezes por um olhar ou por uma mente contaminada por este mundo, e a Bíblia nos adverte: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque as coisas desse mundo, as concupiscências desse mundo, as paixões desse mundo, elas nos seduzem, nos escravizam e nos distanciam dos valores eternos, onde deveríamos estar mais preocupados em juntar tesouros no céu, mas muitas vezes seduzidos pela facilidade ou pelo desejo de juntar tesouros na terra, nós negligenciamos a palavra e não conseguimos cumprir o que a palavra de Deus nos ensina. Então eu quero, em nome de Jesus, chamar a sua atenção nessa noite para duas verdades que esse salmo me desafia.
para duas verdades que esse salmo me ensina. A primeira é a importância de, num cenário de iminente desafios, batalhas e guerras, é o que nós estamos enfrentando hoje, um cenário de caos, e nós muitas vezes mais preocupados em querer achar culpados, responsabilizar pessoas, levar vantagem em detrimento da desgraça alheia. Nós deveríamos dobrar os nossos joelhos e orar e clamar a Deus. Então, a primeira parte do verso nos ensina esse princípio importante, que é o princípio da intercessão, a oração pelas autoridades constituídas. Como você tem investido o seu tempo? Veja, o povo aqui diz que o Senhor te responda no tempo da angústia. Em outras palavras, o povo estava pedindo que Deus usasse a vida do rei, guardasse, protegesse naquele momento de angústia, para que a vitória dele trouxesse vitória para o seu povo. E aqui eu quero pensar da importância que lá agora 1 Timóteo vai nos dizer, de orarmos por aqueles que estão revestidos de autoridade. Quanto tempo eu tenho olhado com o olhar de misericórdia e intercessão por aqueles que governam sobre nós. Orar pelos nossos governantes, orar pelas autoridades constituídas, ainda que muitas vezes nós não entendamos e nem concordamos, e vejamos o erro, mas o nosso papel é clamar ao perfeito e supremo juiz para que ele intervenha com justiça, porque a justiça dele de fato é perfeita e é plena. O meu papel é orar para aqueles que estão imbuídos de autoridade sobre mim. Ore pelas autoridades políticas, jurídicas, as autoridades eclesiásticas, os líderes que Deus tem colocado sobre você. A importância de você orar pelos familiares, pelas autoridades que Deus constituiu, seu pai, sua mãe. A importância de você lembrar de orar pelas autoridades profissionais, aqueles que estão sobre você, que foi constituído ali como seu chefe, como seu gerente. Quanto tempo você gasta orando por ele, orando pela família dele? Muitas vezes nós estamos mais preocupados em logo apontar o erro, ou reivindicar os nossos direitos. E esquecemos que a arma mais poderosa que nós temos nas nossas mãos, que é a oração, acabamos negligenciando. E não vemos o Senhor movendo com poder, com graça e de forma milagrosa. Porque a nossa voz chega primeiro, a força do nosso braço chega primeiro. E por isso nós não experimentamos essas experiências extraordinárias que uma vida prostrada em oração pode alcançar, pode receber. Quando você olha lá para o relato bíblico, e eu quero que você me acompanhe, lá no livro de Êxodo, capítulo 17, e eu me lembrei dessa passagem extraordinária, quando o povo de Israel estava ali enfrentando uma batalha contra os amalequitas, e o texto bíblico nos diz aqui em Êxodo 17, a partir do versículo 8, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Mas quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, e eles pegaram então uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela ele se assentasse. Então Arão e Hur mantiveram as mãos de Moisés erguidas, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. A importância de sermos apoiadores daqueles que o Senhor tem constituído como líderes sobre nós, com as nossas orações. Veja, enquanto Moisés estendia a sua mão, o povo de Israel era
era vitorioso, mas quando as suas mãos iam se cansando e ele abaixava, a situação da batalha mudava. Ao ponto que Arão e Hur entenderam a importância então, de sustentar Moisés. Gente, esse é o poder da nossa oração. De sustentar aquele que está com seus braços pesados e doídos. Mas quando a igreja de Jesus ora, quando a família ora, quando nós clamamos com autoridade, quando nós clamamos com compaixão, quando nós clamamos com temor, Deus intervém. E Deus usa pessoas para mudar circunstâncias e realidades. Então eu quero convidar você nessa noite, diante desse cenário caótico, e que a gente começa a escutar tanta gente querendo achar culpado e responsabilizar isso e aquilo, eu queria que você não fosse contaminado por esse tipo de discurso, mas que em meio a esse discurso você se posicionasse diante daquele que tem a verdade, porque Ele é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, que você gastasse mais tempo ouvindo e recebendo as diretrizes do Senhor, que você orasse, que você clamasse a Jesus, que você não fosse contaminado por esse mundo maligno, porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, esse sistema corrompido, esse sistema que promove o ódio, que promove a corrupção, que se levanta contra tudo que é agradável aos olhos de Deus, e que eu e você precisamos fazer frente a esse tipo de movimento e de filosofia de vida que quer imperar, legitimando iniquidade, legitimando a malignidade, legitimando promiscuidade, legitimando tudo aquilo que é desonesto e contrário à santidade, aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos fazer isso primeiramente nos posicionando em oração, porque aonde a minha voz não pode chegar, onde o meu toque não pode chegar, onde a minha pessoa não é capaz de chegar e exercer nenhum tipo de influência, o poder das minhas orações chegam. Porque quando você ora, Deus trabalha, age por meio dos seus anjos guerreiros, e Ele nos convida então a orar. Olha que promessa linda registrada lá em 2 Crônicas 7,14, que você conhece de cor. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então a primeira lição que eu quero extrair nessa noite é para que a gente silencie um pouco a nossa voz humana, que a gente silencie um pouco o nosso ego, que a gente silencie um pouco as nossas vaidades, a nossa capacidade de reagir impulsivamente diante das situações e começássemos a pensar mais, a agirmos realmente no Espírito. Você tem tido consciência? Você tem tido paz de saber que as suas decisões, que as suas intervenções, que as suas opiniões, elas são opiniões que passam pelo crivo e pelo filtro da palavra e da vontade de Deus? Ou será que nessa noite você pode ser honesto o suficiente para reconhecer a verdade, pastor? Muita coisa que eu tenho falado, muita coisa que eu tenho pensado, muita coisa que eu tenho desejado fazer, não tem nada a ver, não passa pela aprovação divina, nem sequer eu consultei Deus se deveria falar, fazer ou decidir assim. Eu quero convidar você nessa noite, a exemplo do povo que entendeu que o papel deles era estar na retaguarda, orando pela vida do seu rei, que você fortalecesse a sua vida de oração, clamando pelo nosso mundo, clamando pela nossa cidade, clamando pelo nosso estado, e especialmente clamando por aqueles que podem ser agentes nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para implementar qualquer tipo de ação que traga benefícios e vitória. Não se iluda, a nossa vitória não vem de uma pessoa, de um líder, de um governante. A nossa vitória vem do Senhor, que usa pessoas, que pode usar um desses agentes.
Então Ele tem o poder, porque Ele constitui e Ele destitui. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e Ele inclina para a direita ou para a esquerda, Ele tem poder. Então, fale menos e ore mais. Aquiete o seu coração. Como nós falamos aqui alguns domingos atrás, aquiete o seu coração. Salmo 46. E reconheça que Ele é Deus e Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você imagina e pensa. A segunda verdade que esse texto vai nos ensinar, depois de entender o poder da oração, do chamamento que nós temos para estar na retaguarda, para influenciar as nossas autoridades, para capacitar as nossas autoridades, para sustentá-los com as nossas orações, apoiando os seus braços com a nossa intercessão, com o nosso clamor aos céus. Depois de aprender isso, é entender que a nossa confiança de vitória precisa estar no nome do Senhor. A nossa confiança não pode estar em carros e nem em cavalos, como ele diz aqui. Então o povo clama pedindo que aquele líder, que aquele rei fosse revestido de poder. E agora eles dizem, agora nós sabemos. E o rei é tomado por essa convicção. Agora eu sei que é o Senhor que dá a vitória para o seu escolhido. A vitória não estava no poderio do exército, a vitória não estava na sua capacidade, na sua habilidade de guerra, de manusear a espada, que a vitória não viria da sua capacidade de planejar a guerra ou das estratégias de batalha, mas que a vitória viria da presença de Deus na vida do seu rei. E é isso que eu quero que você entenda, que nesse cenário difícil que nós estamos vivendo, onde todas as perspectivas são as mais desencorajadoras, politicamente falando, economicamente falando, na saúde, mas que diante desse cenário, você agora seja tomado por uma convicção que a minha vitória, que a minha proteção, que a minha vida está segura nas mãos do meu Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. É o nome de Jesus que nos dá esperança, é o nome de Jesus que nos dá livramento. O nome de Jesus não é para ser usado apenas como uma fórmula mágica, como uma varinha de cordão, né? Que você vai lá e determina alguma coisa e exige alguma coisa. Não é nesse sentido, mas o sentido que o nome de Jesus dá a vitória, abençoa e verdadeiramente intervém na vida daqueles que têm temor e fé nesse nome. Deus tem compromisso e comprometimento com aqueles que creem no seu nome, que honram o seu nome, que temem o seu nome, que por amor a Ele, por fé e obediência a Ele, permanecem apesar das dificuldades. Quando há fé e temor nesse nome, a vitória vem. Quando há fé e obediência nesse nome, a vitória é certa. E finalmente, confiança e proteção deve estar colocada somente em Deus. E era esse sentimento que o rei é tomado como resultado desse movimento de intercessão e de adoração. Ele sai, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eu quero caminhar para o fechamento dessa reflexão dessa noite, convidando você a tomar algumas atitudes bem simples, práticas, eficientes e poderosas. Primeiro, invista tempo em oração. Ore mais. Ore mais, querido, porque a oração vai dissipar os seus medos. A oração vai quebrantar o seu coração. A oração vai te dar mais sensibilidade para as coisas de Deus. Ore por você. Ore pela sua família. Ore por aqueles que estão em alguma medida de autoridade sobre a sua vida. Ore por aqueles que estão com responsabilidades difíceis nesse tempo. Ore para que o espírito de sabedoria, ore para que o temor de Deus, ore para a capacitação de Deus venha sobre eles. E agora,
Alimente o seu coração com fé e esperança. Desenvolva confiança, que a sua proteção vem no Senhor. O salmista no Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansa. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu guardador, Ele é o meu protetor, Ele é o meu ajudador. Então nessa noite eu quero dizer para você: confie em Deus, enche o seu coração de esperança. Se preciso for, desligue um pouco a televisão, desligue um pouco os noticiários, abra a palavra da fé, abra a palavra da esperança. Há poder no nome de Jesus. Diga: Senhor, eu sei que está tudo difícil. Não estou propondo você fazer de conta que não está enxergando uma realidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero desafiar você, é olhar para essa realidade, mas não enxergar somente o caos, mas enxergar um Deus que abre o mar, enxergar um Deus que provê recurso em meio ao deserto, enxergar um Deus que faz a estéril se tornar mãe de filhos, enxergar um Deus que olha para um corpo lá, morto, no sepulcro, como era o estado de Lázaro, e diz assim: Lázaro, sai para fora, volta a viver. Um Deus que é o Deus dos impossíveis, um Deus que não promete livrar a gente de dificuldade. Já falei isso aqui, quero repetir, mas um Deus que promete e cumpre, andar com você em todo momento de dor. Então não seja tomado pelo pavor, pelo medo, mas seja encorajado a realmente nutrir esperança, confiança no Deus que te protege, no Deus que te ajuda, no Deus que te sustenta. E assim como Israel aqui declarou, você possa declarar. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Alguns querem confiar na sua capacidade, na sua inteligência. Alguns confiam no seu poder financeiro. Alguns confiam no seu status, na sua inteligência. Porém eu quero confiar para além dessas coisas. Eu quero confiar em Deus, o Deus que promete estar comigo todos os dias, um Deus que promete me guardar, me proteger, um Deus que prometeu e cumpre andar comigo, se preciso for pelo vale da sombra da morte, enxugando dos meus olhos toda lágrima e dizendo: não tenha medo, porque eu te sustento e te ajudo. Coloque as suas dores, coloque as suas preocupações, coloque os seus medos, coloque o seu sofrimento nas mãos do Senhor. Quem sabe você está passando por um momento muito difícil, com familiares enfermos, com entes queridos hospitalizados, quem sabe ainda cicatrizando, né, a partida de um ente querido. Essa semana também um tio meu veio a óbito lá na cidade de Apiaí. E assim a gente vai administrando a dor, a gente vai chorando em família, a gente vai chorando na presença de Deus, a gente vai percebendo que ainda que essas experiências dolorosas façam parte e venham sobre a nossa vida, mas elas não têm o poder de matar a nossa esperança, de sufocar a nossa paz e alegria, porque sabemos que não é o fim. A morte não é o fim, porque Jesus morreu e ressuscitou para vencer o poder da morte. E aquele que está em Cristo agora, diz a palavra, é nova criatura. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não temeremos, não seremos ceifados por esse mundo tenebroso. Vamos manter os nossos olhos e pés, o nosso coração firmados em Jesus. É Ele que nos fará passar por esse tempo em segurança. É Ele que nos fará passar por esse tempo protegidos, guardados e encorajados. Não existe uma pessoa, não existe uma situação e não existe um pensamento maior que o nosso Deus, maior que o nosso Jesus. Então decida confiar em Jesus, decida descansar em Jesus, decida esperar em Jesus. Permaneça nele,
confie nele e possa ter certeza de que ele vai cuidar de você. E eu quero terminar essa minha palavra deixando para você as palavras do salmista, ainda no Salmo 18, versículos 1 e 2, que diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador, é o meu Deus, é o meu rochedo. No Senhor eu me refugio. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que você proponha essa semana tempo de oração. Eu queria convidar a nossa igreja, queria propor aqui que essa semana você colocasse esses princípios em prática. Se você não vem fazendo isso, que você essa semana experimentasse fazer isso. Que você elegesse um horário do seu dia, que seja ali na parte da manhã, ao meio-dia, eu não sei, mas o melhor horário para você, que você pudesse. Eu quero propor essa semana, todos os dias, ao meio-dia, ou às 11 horas da manhã, ou às 7 horas da manhã, ou às 7 horas da noite. Eu não sei qual é o melhor horário para você, mas que você levasse isso como um compromisso de fé. Eu quero propor todos os dias dessa semana ter um tempo de oração e pedindo: Deus, reveste de autoridade, reveste de temor. Eu quero orar por aqueles que o Senhor tem colocado sobre essa nação, sobre esse país, colocado sobre o meu estado, sobre a minha vida, sobre a minha comunidade de fé. Lembre daqueles que estão revestidos de autoridade, para que eles sejam homens sensíveis a uma sabedoria divina, sejam homens e mulheres sensíveis a uma inspiração do alto. Ore pela sua casa, ore pela sua família, e que também você, nesse tempo de oração, peça: Deus, enche o meu coração de fé, faz brotar dentro de mim, Deus, uma confiança, faz brotar dentro de mim, Deus, uma esperança, faz brotar dentro de mim, Deus, um cântico novo, um cântico de esperança, um cântico de alegria, para que eu tenha uma palavra para não só nutrir a minha fé, mas também encorajar, nutrir a fé de outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te conduza em vitória diante dos desafios e diante das experiências que você tem vivenciado e que você venha a experimentar ao longo também dessa semana. Nós vamos caminhar aqui para o fechamento do nosso culto, e como nós anunciamos, nós queremos celebrar junto com os irmãos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a ordenança que Ele nos deixou, para que todas as vezes que nós bebêssemos deste cálice e comêssemos desse pão, nós estaríamos anunciando a morte dele até que ele venha. E todas as vezes que a gente, como igreja, toma do pão e toma do cálice, nós somos lembrados que um sangue foi vertido, que um corpo foi entregue por amor. Por isso cantamos nessa noite: que amor é esse? Que amor incomparável, que levou o nosso Salvador a se entregar de forma plena e completa por mim e por você, para te dar uma nova vida que começa aqui e perpassa para toda a eternidade. Então eu quero convidar você a tomar agora aí os elementos e a gente relembrar aquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus também tomou o pão juntamente com os seus discípulos, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. E todas as vezes que vocês comerem desse pão, e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. E bebemos aqui como igreja local, como igreja de Jesus na face dessa terra, até o dia que beberemos com Ele na eternidade. Então eu quero convidar você a tomar esse pão
tomar o seu cálice e juntos nós vamos fazer isso em memória e para a glória do Senhor Jesus. O pessoal que está aqui também quiserem pegar aqui os seus elementos, né, para a gente cear juntos aqui. Estamos em poucos, mas queremos cear juntos, fazendo uma representação, né, uma pequena representação do corpo, que é a nossa igreja local. E você que está aí da sua casa participando com a gente, também faça isso agora e façamos juntos, em memória e para a glória do Senhor Jesus. Quero convidar você então a nós comermos do pão e bebermos do cálice para a glória do Senhor Jesus. Façamos isso. Oremos. Senhor, nós somos gratos pela dádiva da salvação. Somos gratos, Deus querido, por sermos amados, por sermos alcançados por essa maravilhosa graça do Senhor. E a minha oração agora, Deus, que ao comermos e bebermos juntos, possamos ser revigorados, não pelo ato de comer ou beber, mas pelo exercício de fé espiritual que esse momento nos remete a praticar, de que há um Salvador, de que há um Senhor, que há um Deus que é por nós, de há um Deus que peleja por nós, de há um Deus que batalha conosco. E por isso nessa noite nós te pedimos, aumenta a nossa fé, Espírito Santo, aumenta a nossa sensibilidade, aumenta a nossa necessidade de ter tempo, de investir tempo no altar da oração. Fortalece, Deus, a nossa crença, a nossa confiança de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor nos guarda e nos protege, e que essa semana seja uma semana de oportunidades para cada um dos meus irmãos, cada um de nós, conhecermos, experimentarmos do Senhor de uma forma mais íntima e profunda. Que a tua graça, que o teu amor, que a ministração, unção e direção do teu Espírito Santo seja com a tua igreja, com cada um dos meus irmãos que participa e que cultua ao Senhor conosco nesse momento. Em nome de Jesus, nos conduza e nos leve a caminhos e a oportunidades de testemunhar a grandeza e a fidelidade do Senhor, a começar na nossa vida, e que isso possa impactar e atingir outras vidas também, começando da nossa casa, da nossa família. Nós somos gratos e oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos encerrar esse culto cantando, adorando, e essa canção diz que o nosso Deus é bom. Tu és bom. Tu és o rei do meu coração. Quero convidar você a nós terminarmos esse culto adorando a Jesus e declarando que em meio a todas as dificuldades, em meio a todos os desafios, em meio a todas as experiências que esse tempo tem nos proposto, nós seguimos crendo, confiando e declarando que sabemos em quem temos crido e cremos num Deus que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Deus te abençoe e te dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, vamos celebrar Cristo. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és
fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção, Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção, tu és bom. Seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção, Rei do meu coração. Seja fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção, Rei do meu coração. Seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção, Rei do meu coração. Seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Só tu és bom, Senhor, tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Aleluia. Deus abençoe você, sua família. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Vai com Deus.